manhã uma reflexão sobre como ser luz, como ser sal da terra, né? Como viver o cristianismo com espiritualidade, né? E isso a gente vai refletir um pouquinho sobre as mensagens de Nossa Senhora de Medjugorje, aquilo que a gente chama das 5 pedrinhas de Nossa Senhora, né? Se nós somos chamados a sermos como Maria, né, sermos luz para o mundo, nós devemos conhecer a espiritualidade mariana, a escola de Maria. Recentemente, o Vaticano, o Dicastério para a Doutrina da Fé, promulgou um documento chamado Rainha da Paz, que, em resumo, dá uma aprovação para a espiritualidade de Medjugorje, com um decreto que a gente chama na igreja de Nihil Obstat, que significa nada obsta, não há oposição a que nós católicos demos a nossa adesão e sejamos alimentados pela riqueza das mensagens da Rainha da Paz em Medjugorje. Em primeiro lugar, a Igreja Católica, ela não vem nos dizer que Nossa Senhora ela esteja de fato aparecendo lá. Ela também não vem dizer que os videntes de Medjugorje são santos. Não. Ela vem dizer que há elementos nos frutos da espiritualidade de Medjugorje que indicam que é positiva a manifestação que está acontecendo lá. E dá autorização para que nós também bebamos dessa mesma espiritualidade, que basicamente são aparições da Virgem Maria, que a igreja vai chamar de presumidas aparições. Ela não está dizendo que Nossa Senhora apareça lá, mas está indicando, né, presumidas aparições, né, que eu acredito que ela esteja aparecendo lá, e a igreja aprova que nós também acreditemos que ela esteja aparecendo lá, mesmo porque, como as aparições ainda estão acontecendo, desde 81, a gente não pode dizer definitivamente, enquanto as aparições estão acontecendo, que de fato Nossa Senhora esteja aparecendo lá, com o selo de aprovação definitivo da igreja. Mas, como acontece em Fátima, em Lourdes, a Igreja Católica nos dá, nesse momento, enquanto as aparições ainda estão acontecendo, a autorização para que a gente reflita e medite sobre as aparições de Nossa Senhora, Rainha da Paz, em Medjugorje. É isso que a gente vai fazer nesse momento aqui de partilha. Em primeiro lugar, em Medjugorje, vocês sabem que é um lugar que significa entre morros. Tem 2 grandes morros ali em Medjugorje, é uma cidade na Bósnia-Herzegovina, que é a antiga Iugoslávia, né? Tem 2 montanhas lá, uma montanha chamada Podbrodu, que é o Monte das Aparições, e uma outra montanha que é o Križevac, que é a Montanha da Cruz, né? Então ali no Podbrodu é onde Nossa Senhora apareceu no início, em 1981, para 6 crianças, que são os videntes de Medjugorje. E um dos padres que acompanhavam os videntes, o Padre Ioso, ele resumiu as mensagens da Rainha da Paz nessas 5 pedrinhas, que são relacionadas ao rei Davi, que enfrentou o gigante Golias com uma tiradeira, né, e cinco um estilingue, né, e com 5 pedrinhas ele derrotou o Golias. Quais são as 5 pedrinhas da Rainha da Paz? A oração com o coração, o rosário, o jejum, a pão e água nas quartas e nas sextas-feiras, a leitura diária da Palavra de Deus, a confissão mensal e a Eucaristia cotidiana, frequente, especialmente nos domingos.
Essas são as 5 pedrinhas de Nossa Senhora, e é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse momento do retiro. Eu queria lembrar para vocês, queridos irmãos e irmãs, que sempre que a gente tem um retiro, é uma oportunidade da gente fazer uma reflexão sobre as nossas vidas, sobre como nós estamos vivendo e fazer uma mudança de vida. A primeira mensagem que Medjugorje traz para as pessoas é essa de conversão, de mudança de vida. Medjugorje vem tanto para as pessoas que estão muito afastadas da fé e voltam para a igreja, como também as pessoas que estão vivendo a fé de uma forma superficial, elas passam a viver a fé um pouco mais de profundidade. E é isso que a igreja e eu, como padre da Igreja Católica, venho trazer para vocês hoje. Jesus convida vocês a avançarem para águas mais profundas, avançarem mar adentro do próprio coração, avançarem mar adentro na sua relação com Deus e avançarem mar adentro no desenvolvimento da sua própria vocação, dos seus talentos, da sua vida cristã, da sua vida familiar, da sua vida, enfim, profissional. Como cristão. Não existe cristão sem espiritualidade, não existe cristianismo sem oração. E é isso que a Rainha da Paz, ela vem trazer para nós nessas aparições de Medjugorje. Em primeiro lugar, então, uma experiência de paz. A Virgem Maria, ela fala assim: paz, 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 reconciliai-vos com Deus e entre vós. Ela diz: caros filhos, sem oração não existe paz. Por isso recomendo, caros filhos, para rezar pela paz nas suas vidas. Convido-vos todos a rezar responsavelmente pela paz. Rezai, caros filhos, para que a paz reine no mundo, para que a paz reine nos seus corações. Então, a Rainha da Paz, ela nos convida a nós termos uma experiência de paz. Nas nossas vidas, queridos irmãos e irmãs, quando a gente tem uma decisão importante para fazer, a gente tem 3 radares, são sinais que nos indicam que nós estamos no caminho certo. São a paz, a alegria e o amor. Se você sente paz no seu coração, você sabe que você está no seu caminho certo. Se uma situação, pessoas que lhes trazem angústia, ansiedade, vocês têm a certeza de que isso não é de Deus. Então, a primeira experiência que a gente faz em Medjugorje é de empunhar o terço nas mãos. Santo Padre Pio de Pietrelcina, ele chamava o terço de minha arma, dá-me a minha arma, para rezar. Essa arma aqui, ela é recomendada pelo magistério da igreja, por inúmeros papas, sobretudo a partir de Leão XIII, tem várias encíclicas que nos falam sobre a oração do terço, sobre a oração do rosário. E Nossa Senhora em Medjugorje, ela nos pede para rezarmos o rosário completo. Naquela época, em 81, ela dizia: rezai os mistérios gozosos, os mistérios dolorosos e os mistérios gloriosos. Não havia ainda naquela época os mistérios luminosos, que foram introduzidos pelo Papa João Paulo II, com um documento chamado Rosário da Virgem Maria. Mas nós, em obediência à igreja, também devemos, somos chamados a rezar os mistérios luminosos na nossa vida. E o que acontece com a oração do terço? A oração do terço, cada Ave Maria, ela é uma rosa de amor que nós depositamos no colo da nossa mãe, para que ela interceda por nós e nos conduza ao seu Filho Jesus. No centro da Ave Maria sempre tem um nome: Jesus. Esse nome que significa Deus salva. Então, a Virgem Maria é aquela que intercede, que nos conduz
para Cristo. Ela é rainha da paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Jesus, ele é aquele que é Deus, e sendo Deus com o Pai e o Espírito Santo, é Ele quem derrama as graças sobre nós. Maria, ela é uma criatura, como cada um de nós, mas ela é a mais sublime, mais elevada, mais excelsa de todas as criaturas, porque ela é a mãe de Deus que se fez homem. Por isso, a igreja nos convida a nós entrarmos na escola de Maria através da oração do Rosário. Aqui no Rosário, queridos irmãos e irmãs, nós vamos meditar sobre toda a vida de Jesus, na sua infância, na sua vida pública, na sua dor, no seu Calvário e na glória da sua ressurreição. Então, o Rosário é como que um compêndio de todo o Evangelho, e nós entramos na vida de Cristo, nessas orações do Pai Nosso e das Ave Marias. É uma espiritualidade muito rica, que Nossa Senhora nos convida a rezar, e ela é um sinal de predestinação, Quem reza se salva, quem não reza se condena. Os demônios, eles têm medo, do rosário, e têm medo das pessoas que rezam. E Nossa Senhora, nessas aparições, ela convida os padres a promoverem o rosário, a divulgarem a oração do rosário, Nossa Senhora, ela prometeu ao beato Alain de la Roche que as pessoas que rezam o rosário seriam libertas do purgatório, que obteriam todas as graças através dessa devoção, e que estariam cumuladas com a paz. É uma promessa de Nossa Senhora que as pessoas que rezam o terço, rezam o rosário, vão ter a paz nas suas vidas, uma paz que se estende às nossas famílias e também à sociedade. Até mesmo as guerras podem terminar se nós empunharmos o nosso terço e rezarmos o rosário. Você pode estar se questionando assim: mas padre, eu não consigo rezar o rosário completo. Comece como Nossa Senhora fez em Medjugorje. Ela primeiro orientou as pessoas pelo credo, rezem o credo, comecem rezando os Pais Nossos, Ave Marias, e vamos crescendo em espiritualidade. Vamos nos desenvolvendo, O que não pode é você ficar parado e não rezar. Então, a primeira pedrinha de Nossa Senhora é o rosário, Se você não reza o rosário, você é convidado, a partir desse retiro, a renovar essa espiritualidade mariana e crescer. Se for possível, reze o terço todos os dias, e daqui a pouquinho você está rezando 1/3, 2/3, 3/3 e até mesmo o rosário completo. A segunda pedrinha de Nossa Senhora é o jejum. Querido irmão, querida irmã, o jejum, que ele, para muitas pessoas é uma moda, Tem o jejum intermitente, mas Nossa Senhora nos convida em Medjugorje a jejuar com o coração, jejuar como uma forma de espiritualidade. E em 2 dias da semana, Nossa Senhora nos convida a jejuar. A Igreja Católica, ela só nos apresenta 2 dias obrigatórios para a gente jejuar no ano inteiro. São a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão. Esses são os dias que nós somos convidados a jejuar. Só que isso é o salário mínimo do salário mínimo, É muito pouco. E nós somos convidados pela tradição da igreja, desde um documento, o primeiro catecismo da Igreja Católica é um documento chamado Didaquê, e já recomendava que os cristãos jejuassem nas quartas e nas sextas-feiras. Isso é obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas a Virgem Maria, que a gente tem na igreja, preceitos, por exemplo, guardar domingos e festas, isso é um preceito. A gente assistir a missa no domingo, dia do Senhor, dia da ressurreição. Então não é um preceito da igreja você jejuar nas quartas e sextas todas as semanas, mas é um convite
amoroso que a sua mãe, a Virgem Maria, está nos fazendo, né? E eu estou repetindo esse convite nessa manhã. Jejuar na quarta-feira, por quê? Quarta-feira foi o dia em que Judas Iscariotes traiu Jesus. Por isso, nós somos chamados a sermos fiéis a Cristo na quarta-feira, através dessa oração com o corpo. O jejum, ele nos ajuda a renunciar os nossos prazeres, renunciar às tentações, vencê-las, nos ajuda a termos autodomínio sobre o nosso corpo, nos ajuda a sermos mais santos. O jejum nos cura dos nossos maus hábitos, nos cura especialmente de vícios e tendências pecaminosas, especialmente aquelas relacionadas ao cigarro, à bebida, pornografia. O jejum, ele nos ajuda a sermos livres para amar a Deus e a renunciarmos todos os apegos que não nos conduzem à vida eterna. O jejum nos ajuda a sermos livres com Nossa Senhora. Então, quarta-feira é dia de jejum, porque é um dia em que Judas foi infiel e nós somos chamados a sermos fiéis, né? Sexta-feira é dia de jejum também, porque Jesus, na sexta-feira, ele morreu na cruz. Então, a sexta-feira é um dia especial de penitência, especial de renúncia. Existem várias formas de a gente fazer jejum, mas em Medjugorje, Nossa Senhora nos convida a jejuar a pão e água. Quando? Enquanto for quarta-feira, você está com sede, bebe água, tem fome, come pão. Qual tipo de pão? Qualquer pão que você quiser. Mas nesse dia você é chamado a evitar doces, né? Evitar, né, guloseimas, refrigerantes, aquelas coisas que não te ajudam a viver bem esse dia de jejum. Pão e água. Está com fome, come pão. Está com sede, bebe água. É um jejum simples, talvez, mas para alguns de nós vai ser difícil, né? Porque você vai sentir vontade de tomar seu refrigerante, comer um doce, mas não, nesse dia, está com sede, bebe água, está com fome, come pão. Quando? Enquanto for quarta-feira. Amanheceu quarta-feira, já é a hora do jejum, até o final do dia, quarta-feira, pão e água, né? Aí você vai me dizer, padre, eu não consigo. Então comece fazendo uma renúncia, uma pequena renúncia. Na quarta-feira eu vou renunciar ao refrigerante. Na quarta-feira eu vou renunciar ao cigarro. Na quarta-feira eu vou renunciar à televisão, vou renunciar à internet, vou renunciar ao Instagram. Faça um pequeno sacrifício para Deus na quarta e na sexta-feira. E, se você puder, vá crescendo e comece a incorporar na tua vida o jejum a pão e água na quarta e na sexta-feira. Eles vêm lado a lado, a oração do rosário com o jejum, né? São formas de espiritualidade que são muito populares, por exemplo, no Oriente, mas nós aqui no Ocidente precisamos redescobrir esses valores, especialmente numa situação onde nós estamos num país capitalista, né, como os Estados Unidos, temos uma abundância de bens. Nós somos convidados a viver de uma forma mais frugal, de uma forma mais livre, mais desapegada. Deus não se importa de que nós tenhamos prosperidade, Ele deseja a nossa prosperidade. Ele fala, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Mas Ele nos convida a nós sermos desapegados. Nós não vamos entrar no reino dos céus, queridos irmãos e irmãs, apegados, nem a prazeres, nem a bens materiais. Deus nos convida a nós não termos dois senhores, mas temos apenas Ele como nosso Senhor. Por isso, lá em Medjugorje, uma das passagens que é repetida, que Nossa Senhora convida as pessoas a meditarem, é Mateus 6, né, que fala assim: não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e ao dinheiro.
Então, o jejum, ele nos ajuda a sermos livres dos apegos, das tentações, né? E nos ajuda a sermos mais santos, porque essa escola de Maria é uma escola de santidade. E, queridos irmãos e irmãs, santidade, em resumo, é um sinônimo de felicidade. Se você quer ser feliz, seja santo. Para ser santo, tem que estar muito unido com Deus, que é amor, que é luz. Então, o jejum, ele vem nos ajudar a eliminar da nossa vida aquilo que são trevas, aquilo que nos afasta de Deus, nos ajuda a vencer os nossos pecados, tá? A sermos mais mansos e humildes de coração. Então, essa é a segunda pedrinha: jejum, quarta e sexta-feira, a pão e água. Terceira pedrinha de Medjugorje é a leitura assídua da palavra de Deus. Nossa Senhora nos convida em Medjugorje a termos a palavra de Deus sempre aberta, num lugar de destaque nas nossas casas, né? A termos a Bíblia disponível para leitura. Algumas pessoas, e lá no Brasil, a gente tem um apóstolo da palavra de Deus, já faleceu, foi o padre Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova. As pessoas confundiam o nome dele libanês, Jonas Abib, e chamavam ele de padre Jonas da Bíblia, né? E assim, nós somos convidados por Nossa Senhora de Medjugorje a todos nós sermos da Bíblia. Padre Alexandre da Bíblia, Cris da Bíblia, Padre Fábio da Bíblia, Dulce da Bíblia, Tati da Bíblia. Todos nós somos convidados a mergulhar na espiritualidade bíblica, que é uma confusão que fazem os católicos, que nós católicos não amamos a palavra de Deus. Isso é um erro muito grave. Nós católicos nos alimentamos da palavra de Deus. Como diz o Evangelho, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que todas as pessoas, diz São José Maria Escrivá, possam ver o seu agir, o seu falar e dizer: essa pessoa lê a vida de Jesus Cristo, né? São Jerônimo, ele diz: ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Então a gente não pode ter vida cristã ignorando a palavra de Deus. O padre Jonas Abib, ele tem um livrinho chamado A Bíblia no Meu Dia a Dia, no qual ele nos apresenta um método de leitura da palavra de Deus. Esse método, ele se chama de Diário Espiritual. Ele nos convida a começar pela primeira carta de São João, né? A carta que vai nos falar que Deus é amor, que Deus nos ama, né? E ele vai nos convidar a, em cada capítulo da Bíblia, começando pela carta de São João, a fazermos o nosso diário espiritual, procurando na leitura as promessas de Deus para a minha vida, procurando os princípios eternos de Deus, né? E procurando as ordens do Senhor para o meu proceder, né? Então nós somos convidados a viver a palavra através dessa espiritualidade bíblica. E ela vem, querido irmão, querida irmã, nos curar também. Nos curar, né? Santo Agostinho de Hipona, ele era um homem que era muito luxurioso, né? Ele não conseguia ser casto. Ele era muito apegado, né? Essa tendência ao pecado da luxúria. E ele estava se sentindo atraído pelo cristianismo, até que ele ouviu crianças brincando de ciranda, e as crianças falavam: tome e lede, pega e lê. E ele estava com a Bíblia no seu quarto, e ele abriu a Escritura e caiu na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos 13 e 14. Que diz assim: nada de glutonarias, nada de bebedeiras, nada de orgias, revestivos de Cristo e sereis uma nova criatura.
E aí, Santo Agostinho, pela força da palavra de Deus, se converteu e conseguiu ser um homem casto, né? Então, a palavra de Deus, ela quer ser luz e alimento para a nossa vida. A igreja nos ensina que é o Espírito Santo que inspirou a palavra de Deus. E o mesmo Espírito Santo, ele é exalado pela leitura da palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus nos traz paz interior, né? Então, você deve fazer também esse compromisso. Inclusive, as pessoas que meditam 30 minutos diários da palavra de Deus, elas podem até receber a indulgência plenária, né? Essa boa obra cristã, acompanhada da confissão, né? E da oração nas intenções do Santo Padre. Então, tem executivos, tem pessoas que trabalham, que fazem um compromisso. Sem a leitura da Bíblia, não tem café. Outras pessoas são mais noturnas, falam assim: sem a leitura da Bíblia, não tem cama. O que é importante é que você seja constante, faça um compromisso. Vou ler um capítulo da palavra de Deus. Se você precisar de um método de estudo, adquira esse livrinho do Padre Jonas Abib. A Bíblia no meu dia a dia. Ele tem um roteiro, né? E assim, não fique envergonhado de memorizar passagens da Escritura, passagens de vitória, passagens que proclamam a prosperidade na tua vida, passagens de confiança, passagens de amor, né? Eu gosto muito de dizer para os jovens, quando eu os atendo em confissão, leiam Filipenses 4, versículo 8, que fala assim: tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que é louvável, eis o que deve ocupar os teus pensamentos. Existe um adágio na espiritualidade que fala assim: a gente não pode evitar que um pássaro passe pela nossa cabeça, mas a gente pode evitar que um pássaro faça um ninho na nossa cabeça. A mesma coisa são com os pensamentos. Às vezes os maus pensamentos circulam e passam pela nossa cabeça, mas a gente pode evitar que eles façam morada na nossa mente e no nosso coração. Como? Alimentando a nossa mente com a luz que é a palavra de Deus. Então essa é a terceira pedrinha de Medjugorje: leitura assídua da palavra de Deus, que ela esteja sempre aberta, um lugar visível nas suas casas. A quarta pedrinha de Nossa Senhora de Medjugorje é a confissão mensal. Numa das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, uma das videntes teve uma imagem que Nossa Senhora apresentou para ela de uma flor linda, a flor, uma rosa bela, e depois essa rosa murchou, e logo depois, com uma gota de água, a rosa voltou a desabrochar e adquirir novamente a sua beleza. E a vidente perguntou à Virgem Maria: o que significa essa imagem? Nossa Senhora explicou: a rosa é a beleza das criaturas de Deus, é a beleza de vocês, meus filhos e filhas. Quando a rosa murcha, é quando vocês se entregam ao pecado. Aí a beleza, a luz que habita em vocês, diminui e se apaga. Mas quando vocês se abrem à confissão, essa rosa é hidratada pela água do Espírito Santo, ela volta à sua beleza, à sua formosura. Então é isso que acontece no sacramento da confissão. Em outra imagem de Medjugorje, os videntes indicavam que Maria estava num certo local e as pessoas queriam tocá-la, tocar o seu manto. Se aproximaram do manto da Virgem Maria e quando se afastaram, o manto estava sujo. E aí os videntes disseram: vamos todos para o confessionário, porque é no confessionário que nós limpamos a nossa alma do pecado e toda mancha. Novamente, Padre Pio de Pietreutina, ele diz que se a gente não arruma o nosso quarto, ele fica bagunçado.
se você não arruma a sua casa periodicamente, a sua casa fica suja e bagunçada. A mesma coisa acontece com a tua alma, no teu interior. Se você não busca o sacramento da confissão de uma forma periódica, a tua alma ela fica em desordem, ela fica desarrumada. E quando nós recebemos o sacramento da confissão, você recebe a força do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que lava, que fortalece, que revigora, que fortifica. O sacramento da confissão é um sacramento de cura também. Você pode alcançar a cura também no teu interior, da tua mente e até do teu corpo, pelo sacramento da confissão. Lá no Rio de Janeiro havia um homem que tinha umas manchas de pele e um missionário falou para ele se confessar. Ele se confessava há muito tempo, né? E o nome desse missionário era Guido Schaffer, está em processo de canonização lá no Rio. A igreja, ele é do Rio e o Vaticano agora está promovendo sua canonização. Ele já é venerável e era médico do corpo e médico da alma. E ele dizia para aquele doente: vamos nos confessar. E o doente fala: mas eu não roubo, nunca matei, nunca roubei, eu não tenho pecado. E Nossa Senhora de Medjugorje, ela fala: não existe nenhuma pessoa na face da terra que passe um mês sem cometer nenhum pecado. Todos nós precisamos de confissão. E aí esse médico, Guido Schaffer, ele começou a contar para o doente os seus pecados. E com humildade, né? Olha, eu me confesso disso, disso e disso. E aí o doente ficou tão impressionado, falou: poxa, doutor, eu ouvi muita gente falando sobre Jesus, mas o Senhor agora me mostrou Jesus, misericordioso e humilde. Pode trazer o padre, que eu quero me confessar. E aí ele se confessou, até com um frei franciscano, que é cego, lá do convento de Santo Antônio, o frei Anselmo Fracasso. E depois de uma semana, depois da confissão, as feridas da pele daquele homem sumiram. Porque, meu irmão e minha irmã, nós somos um ser humano integral. Nós somos corpo, mente e espírito. E todo o nosso ser, o ser integral que nós somos, ele precisa de saúde. A palavra saúde, em latim, é salus, que pode ser traduzido tanto como saúde, como salvação. Então, assim, o sacramento da confissão, ele é necessário para que você esteja em estado de graça. Certa vez, Santa Catarina de Sena, que era uma santa da Idade Média, muito sábia, analfabeta, mas ela tinha dons espirituais extraordinários e as pessoas a procuravam. Ela foi atender uma mulher muito rica e infelizmente também muito arrogante. Enquanto ela conversava com a mulher, ela se virava assim de lado, né? E botava a mão assim no nariz. E as pessoas estavam do lado depois falando: mas madre, que coisa feia, por que você fez aquilo? Aí Santa Catarina disse: você não sentiu o fedor? Não sentiu o cheiro horrível? Não, ela sentiu o cheiro da alma daquela mulher. Ela era rica, talvez fosse até bonita, mas a alma estava podre. E Santa Catarina de Sena, mística, assim como Deus nos vê, porque diz aquele salmo, né? Deus vê o coração. Quando a gente se assenta e se levanta, Deus nos vê e Ele nos conhece. Mas sobretudo Ele nos ama. E Ele quer que nós tenhamos saúde e estejamos perto dEle. Por isso, Jesus nos dá o sacramento da confissão, para que a gente possa ser lavado, ser limpo das nossas imperfeições. Não importa se são grandes ou são pequenos, são pecados mortais ou pecados veniais. Muitos pecados veniais acumulados, eles fazem uma sujeira grande na tua alma. Então é importante, Nossa Senhora de Medjugorje, ela pede:
confissão mensal. Se tem alguma coisa mais grave, você vai no confessionário. Não fique em estado de pecado, porque no pecado a gente está afastado de Deus. E o céu é um estado de alma, querido irmão, querida irmã. O céu, o inferno e o purgatório, mais do que lugares geográficos, são um estado de alma, né? Se você agora está em paz com Deus, está em paz com o próximo, está em paz com você mesmo, em estado de graça, você tem o céu dentro de você. Se você tem só ódio no teu coração, se você só sente rancor, ressentimento, mágoa, meu irmão, você infelizmente está buscando as coisas inferiores, que são local do demônio, do inferno. Se você precisa fazer penitência, precisa, purificação, esse é o estado do purgatório, são estados de alma, e a gente deve buscar saber que cidadão do céu, não somos cidadãos aqui da terra. Então esse é o quarta pedrinha de Medjugorje, a confissão mensal. E finalmente a quinta pedrinha, vocês veem que bonito, nada disso está sendo inventado por Nossa Senhora em Medjugorje, é a tradição da igreja de 2000 anos. Quem foi que instituiu o sacramento da confissão? Eu me confesso diretamente com Deus, é linha direta, não preciso de intermediário. Por que eu vou me confessar com um homem que é pecador como eu? Meu amigo, foi Jesus que falou: a paz esteja convosco, seus apóstolos, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, seriam perdoados. A quem os retiverdes, seriam retidos, na terra e no céu. Jesus deu o poder das chaves à sua igreja, para que a igreja pudesse administrar a graça de Deus para a humanidade inteira. A Igreja Católica continua a missão de Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou e derramou o Espírito Santo sobre todos nós, nos dando tudo o que nós precisamos para sermos felizes aqui na terra e depois no céu. O sacramento da confissão é um sacramento de cura, vamos aproveitar dele. E a quinta pedrinha é a Eucaristia, é justamente a fonte e o ápice da vida cristã, a Santa Missa. Nossa Senhora em Medjugorje, ela fala assim: muitas pessoas vão a Medjugorje para estarem presentes no momento da aparição, na sala onde os videntes têm a aparição dela, e muitas vezes não tem o mesmo desejo de estar na Santa Missa. E ela fala: eu estou na Santa Missa, em cada Santa Missa, onde está o meu filho, ali estou também eu presente. E as pessoas não têm essa espiritualidade de perceber que, se a aparição é algo extraordinário, muito mais extraordinário é participar da Santa Missa, na qual, novamente, Jesus morre na cruz e ressuscita por amor a cada um de nós. Tudo isso na consagração do pão e do vinho. Jesus, ele morreu na cruz, o seu corpo doou todo o seu sangue por amor a cada um de nós. E é isso que acontece de novo na consagração do pão. Nós apresentamos o corpo de Jesus, que foi separado do seu sangue. O vinho consagrado na força do Espírito se torna o sangue de Jesus. E ali na consagração nós temos novamente, misticamente, a morte de Jesus na cruz. E nós, na Santa Missa, nos oferecemos com Jesus no ofertório para morrer com Ele. Morrer para quê? Morrer para o pecado, morrer para a falta de amor, para depois ressuscitarmos com Cristo para a vida na comunhão, recebendo a Eucaristia. Esse que é o sentido principal da Santa Missa, é morrer com Cristo e voltar a viver com Ele, ressuscitados para a vida eterna. Por isso, a Santa Missa é um momento que o céu toca a terra, que a terra toca o céu. É um momento em que Jesus se faz presente pela força do Espírito para a nossa salvação, por amor a cada um de nós. Cada Santa Missa que a gente assiste aqui na terra vale mais do que 1000 missas que
que mandarem rezar por você depois que você fizer a sua passagem para a vida eterna. Portanto, a igreja te convida, meu irmão e minha irmã, a participar da Santa Missa com amor, com devoção, né? E se alimentar da mesa do pão e da palavra que acontece em cada Eucaristia. Em resumo, então, 5 pedrinhas de Medjugorje. Primeira pedrinha, oração com o coração, o rosário, todos os dias, o rosário. A segunda pedrinha, jejum a pão e água, quartas e sextas-feiras. Terceira pedrinha, leitura diária da Palavra de Deus. Quarta pedrinha, confissão mensal. E a quinta pedrinha é a Eucaristia cotidiana. Rezarmos, participarmos da Santa Missa, sempre que for possível, especialmente nos domingos e dias de festa. Mas se você puder também, durante a semana, vai lhe fazer muito bem. Vamos fazer uma prece agora, queridos irmãos e irmãs. Vou fazer uma prece pedindo, vamos cantar uma música para terminar esse momento? Eu vou fazer uma oração, depois vocês puxam aí uma canção. Dignai-vos, Senhor Jesus, dar a todos nós aqui nesta manhã a decisão de abraçarmos um caminho de espiritualidade, de abraçarmos um caminho de oração, de paz, de busca do Teu rosto, Senhor, na Tua palavra, nos sacramentos, no jejum. Dai-nos, Senhor Jesus, a graça de uma verdadeira conversão, de uma decisão pela conversão. Nós não queremos passar a nossa vida sem a Tua paz. Não queremos viver a nossa vida afastados de Ti, Senhor. Queremos entrar na escola da Tua Mãe, na escola da Virgem Maria, na escola do Rosário, que é promessa de vida eterna para nós, esse caminho de salvação e de paz. Pedimos, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós aqui presentes nesta manhã. Dai-nos a decisão, Senhor, de levar a sério a nossa salvação, levar a sério a nossa relação contigo, porque o Senhor, nosso Deus, é o nosso princípio e é também o nosso fim. Sem Deus, nós não podemos viver. Que Tu és o nosso Criador e Tu és também o nosso Redentor. Vem, Espírito Santo, pela intercessão da Virgem Maria. Vem, Espírito Santo, pela intercessão daquela que é cheia de graça. Vem nos ajudar também. Nossa Senhora, roga por cada um dos Teus filhos e filhas aqui presentes, para que nós também sejamos cheios da graça de Deus, e para que o Senhor também faça em nós maravilhas, faça em nós curas, faça em nós aquilo que é impossível para a nossa limitação humana, mas que é possível para a força e para o amor de Deus. Vamos cantar, vamos louvar, pedindo o Espírito Santo. O Espírito de Deus está